Bless your church with tongues of fire and Holy Spirit move. Leave no trace of man's desire and Spirit burn right through. Eu vou aproveitar que eu perdi o meu esboço aqui no meu iPad. Eu não sei onde ele foi parar. E eu vou começar do fim. Eu estava planejando terminar essa mensagem com uma ilustração que eu acho que cabe muito naquilo que nós acabamos de ouvir aqui, agora. Um autor de um livro chamado Louco Amor, que inclusive eu recomendo demais para todos aqui, chamado Francis Chan, ele disse essa semana algo incrível. Ele disse o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre piscinas de onda e o mar. A experiência nunca será a mesma. Numa piscina de ondas, você sabe exatamente o intervalo que leva entre uma onda e outra, não é? Você sabe a hora que começa as ondas, a hora que as ondas também terminam. E a partir do momento que a manipulação mecânica para de promover aquelas ondas, acabou. E isso é muito diferente do mar. O mar é incontrolável. O mar, o próprio vento promove as suas ondas. E elas vêm e vão de formatos em momentos diferentes. Mas o mais incrível, principal diferença, é que as ondas do mar, elas nunca param. E ele o Francis Chan estava usando isso para ilustrar o que é promovido por mãos humanas, de experiências na igreja que são manipuladas por nós, e as experiências que nós temos na igreja que são realmente sobrenaturais, promovidas por Deus. Não que, por exemplo, às vezes nós participamos de um culto e um louvor, e nós experimentamos uma coisa incrível enquanto cantavam uma música, e nós podemos dizer, Deus está aqui, Deus está se movendo, isso é Deus fazendo. Ou nós podemos ouvir uma grande pregação, uma grande mensagem, e termos aquela sensação no coração, é Deus que está falando, é Deus que está agindo, é Deus que está se movendo. Mas, se quando nós saímos por aquela porta, e interrompermos a nosso esforço aqui, de promover essas ondas, não que isso seja errado, não é? Não que isso seja errado, Deus usa as nossas ondas também. Deus usa o nosso esforço, usa o que nós fazemos. Mas se é somente isso, se é somente a respeito disso, nós vamos sair por aquela porta, e é como se a piscina de ondas acabasse a sua atividade. Então não vão haver mais ondas. E nós vamos esperar o próximo momento em que nós vamos estar ali de novo para receber as ondas. Essa é a grande diferença de um movimento impulsionado pela força dos homens e um movimento que é impulsionado pelo poder de Deus. Por isso, acima de qualquer coisa, hoje nós vamos falar sobre que tipo de igreja nós queremos ser, ou que tipo de igreja nós estamos perseguindo. Antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer que a nossa igreja almeja ser uma igreja que não funciona como uma piscina de ondas, mas como o mar. Porque nós vamos experimentar essas ondas aqui, mas quando nós sairmos por aquela porta e terminarmos o nosso culto, essas ondas vão alcançar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos, porque assim que é o mover genuíno de Deus, ele não acontece só dentro desse lugar, ou só quando nós estamos promovendo, ou buscando, ou procurando que ele aconteça. Ele é extraordinário. Amém? É esse tipo de igreja que se expõe, que se arrisca e experimenta o poder de Deus. O poder de Deus é muito maior do que qualquer música que nós possamos cantar, ou qualquer pregação que nós possamos fazer. O que nós queremos é aquilo que Deus está fazendo, não aquilo que nós estamos fazendo. Amém?
Esse é o tipo de igreja. Uma igreja, e é o tema da mensagem de hoje, uma igreja para pertencer. O que trouxe você até aqui hoje? O que tem atraído você para essa igreja? Ou para uma igreja qualquer? Quais são as razões? Nós vamos até um lugar com expectativas, não é? Ou porque nós fomos admirados ou tocados por alguma coisa que nós vimos ali, que nos faz voltar e ir até aquele lugar. Pensa sobre isso. O que fez de você, se você é um membro dessa igreja, por exemplo, o que fez de você um membro dessa igreja? Quais são as virtudes dessa igreja que tem feito você vir aqui domingo após domingo? Ou talvez que fez você que está visitando hoje a gente aqui, vir pela primeira vez? Talvez você ouviu falar da nossa igreja de alguma maneira. As igrejas têm as suas características, as suas peculiaridades. Nós temos as nossas, nós estamos ouvindo a respeito do nosso DNA, a respeito de quem nós somos. E nós estamos construindo essas virtudes ou essas características da nossa igreja juntos. E existem, você sabe disso, vários tipos de igreja, não é? Tipo de igreja é o que não falta. Esses dias a minha TV lá só está com canal aberto, né? E aí você liga a TV, é só igreja, não é? Quando que isso aconteceu? Compraram todos os canais mesmo agora, quase todos, né? Sobrou 2 ou 3 talvez, que ainda não precisaram do dinheiro que a igreja pode patrocinar. Mas virou tudo igreja, aí você assiste, oh meu Deus. Tem todo tipo de igreja. E veja, é possível que o homem distorça, e muito, aquilo que é propósito original de Deus para a igreja. É por isso que nós temos que sempre voltar. É por isso que nunca é demais nós olharmos para a palavra de Deus e redescobrirmos qual é o propósito de Deus para sermos uma igreja. Qual é a vontade de Deus para sermos uma igreja. E isso tem a ver com um propósito maior de Deus para o mundo. A igreja tem a ver com um propósito eterno de Deus para o mundo todo. E nós vamos entender isso na mensagem de hoje. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 29. 28 e 29. Romanos, capítulo 8, 28 e 29. Se você preferir, o texto vai estar projetado aqui, você pode acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado. Nosso coração transborda de gratidão por ouvir esses depoimentos e testemunhos aqui. E então, Deus, perceber, o Senhor está entre nós. É o Senhor que está fazendo essas coisas. Deus, apesar de nós, o Senhor está fazendo essas coisas, o Senhor está nos visitando, o Senhor está libertando corações, o Senhor está transformando vidas, o Senhor está aliviando jugos, o Senhor está trazendo paz onde não há paz, o Senhor está trazendo vida onde não há vida, e só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós te agradecemos, porque não há dúvidas, o Senhor está no meio de nós, e se o Senhor está aqui, é aqui que eu quero estar, Senhor. É aqui que eu quero que minha família esteja. É aqui que eu desejo que as minhas filhas estejam.
Muito obrigado, Senhor. Fala conosco agora através da Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apesar das distorções humanas, a igreja tem um propósito de existir. E esse propósito tem uma relação com também um propósito de Deus, aquilo que é chamado de propósito eterno. Alguns cristãos e algumas igrejas veem a salvação como o propósito eterno de Deus. Mas a salvação não é um propósito, a salvação é um meio para se alcançar um propósito. Porque antes mesmo que o homem caísse, antes mesmo da queda, Deus já tinha um propósito. Deus criou o ser humano de acordo com esse propósito, que nós acabamos de ler aqui nesse texto de Paulo, que é muito simples, muito simples. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. E a igreja é um instrumento através do qual Deus está fazendo esse propósito na terra. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo e a salvação, a redenção em Cristo Jesus é o meio pelo qual nós podemos nos tornar filhos de Deus. Então veja que a salvação é um meio para que esse propósito aconteça. O propósito de Deus continua o mesmo, era o mesmo antes da queda e continua sendo o mesmo até hoje. E Deus está revelando esse propósito através da igreja. É o que diz o nosso próximo texto, Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz assim, Efésios 3, 10 e 11, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, ou através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. É através da igreja que Deus está cumprindo o seu propósito na terra. E quando eu digo através da igreja, eu estou dizendo é através de mim, e é através de você, é através de todos nós. Ou seja, Deus tem um propósito. E nós os encaixamos e servimos a esse propósito. Então vamos olhar para esse propósito com um pouco mais de detalhes. O que significa Deus ter esse desejo de uma família. Em primeiro lugar, uma família. Por que uma família? Por que essa figura? Porque Deus quer uma família. É interessante que nós, já há muito tempo, os cristãos se chamam de irmãos, não é? Onde nós aprendemos isso? Aprendemos com a própria Bíblia. Nós vemos os crentes da igreja primitiva tratando uns aos outros nesses termos, chamando de irmão. Hoje, infelizmente, perdeu muito, né? Talvez o significado, a importância dessa palavra. Nós chamamos o amigo da igreja de irmão porque a gente esqueceu o nome dele, não é assim? Oi, irmãozinho, que bom te ver. Como é que você chama mesmo? É assim, a gente esqueceu o nome, aí chama de irmão, chama de irmã. Mas a gente perdeu assim, o peso. O que Deus tinha no coração quando Ele disse que queria uma família. E uma família, ela pressupõe algo que a Bíblia, em Novo Testamento especialmente, trata exaustivamente. Ela pressupõe um amor que é fraternal. É um tipo de amor entre pessoas que possuem um vínculo pré-existente ao próprio amor. Porque nós nascemos na nossa família
E porque nós nascemos e temos os nossos irmãos, nós adquirimos o amor. Então o nosso vínculo de sangue, ele vem antes do próprio amor ser construído no nosso coração. Isso é o amor fraternal. Vamos ler um texto do próprio apóstolo Paulo, que fala sobre como deve ser esse amor e por que Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O texto é de Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. E é uma paulada, viu, gente? Se prepara aí. Se prepara. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, 9 ao 21. A gente vai lendo e comentando, até a gente chegar ao fim do texto. Diz assim: primeiro, o amor deve ser sincero. O amor fraternal, em primeiro lugar, deve ser sincero. Isso significa, o original aqui diz, que ele não deve ser fingido, que ele não deve ser hipócrita. O amor fraternal entre irmãos de verdade deve ser sincero. Amém? É muito fácil fingir que você ama alguém. É muito fácil representar um personagem amoroso para as pessoas, mas não é essa a vontade de Deus. O amor dentro de casa não pode ser, um amor entre irmãos, não pode ser um amor fingido. Ele deve ser um amor sincero. E o texto segue: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal aqui são duas palavras do grego, que é filéu e estergo. Não é esterco, é estergo, ok? E elas juntas dão esse sentido de um amor, de fato, natural. Um amor entre pessoas que têm um vínculo pré-existente. Portanto, um amor que é natural. Dediquem-se uns aos outros com esse amor natural, com esse amor de irmão. E aí fala: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A palavra prefiram aqui também do grego original, ela traz o sentido de você fazer primeiro aquilo que você espera que façam por você. Se você espera que as pessoas te tratem bem, faça primeiro. Isso é dar honra aos outros mais do que a si próprios. Se você quer que as pessoas perdoem as suas falhas, perdoe primeiro as falhas das pessoas que te magoaram. Ou seja, prefira ou faça antes do que as outras pessoas. Não espere que aconteça para você e com você. E o texto segue: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Quem nunca teve um irmão que pegava sua roupa emprestada, não é? Que estava precisando de um tênis para sair e usou o seu. Não é assim? Quarto de irmão, as coisas são meio comuns, não são? O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: a generosidade no amor fraternal, ela não deve ser apenas fruto de um mandamento ou de uma ordem bíblica que você tem que sair e dar as coisas para as pessoas. Não. A generosidade cristã precisa ser fruto de um coração que não pode ver o seu irmão passando necessidade. Você entende isso? Um irmão, quando vê o outro passando necessidade, faz o que
tiver que ser feito para que essa necessidade seja suprida. Se nós tivermos o sentimento verdadeiro de amor fraternal, de irmãos uns pelos outros, é natural que não haja ninguém passando necessidade entre nós, porque nós não podemos ver os nossos irmãos enfrentando necessidade. É o que o texto diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. A palavra também aqui original, traduzida para hospitalidade, significa amor para o estranho. Pratiquem o amor ao estranho, aquele que você não conhece, aquele que é diferente de você, aquele que não se enquadra na sua expectativa. Vá na direção dessas pessoas, pratique. Nós estamos sendo impulsionados a fazer, não apenas a reagir, certo? Não apenas quando o estranho se aproxima, eu o acolho bem. Praticar a hospitalidade é você sair do seu lugar confortável e ir na direção do estranho, do diferente, e amá-lo. Esse é o amor fraternal. E o texto segue: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Alegrar-se com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Isso quer dizer que no meio de uma família, os sentimentos dos nossos irmãos devem ser importantes para nós. Entende? Aquilo que o meu irmão está sentindo precisa ser importante para mim. De novo, não é... Veja o que está por trás de cada uma dessas afirmações sobre o amor fraternal. É por isso que foi muito dito aqui durante o acampamento, oramos uns pelos outros. Eu pergunto para o meu irmão se eu posso orar por ele, não simplesmente de novo porque é um mandamento, ou porque está escrito na Bíblia, não, é porque ele é meu irmão, e os sentimentos do meu irmão importam para mim. Eu quero saber como ele está de verdade, eu quero saber como ele está se sentindo, e eu quero fazer o que for possível para que o meu irmão se sinta melhor. Os sentimentos dos nossos irmãos, quer sejam sentimentos de festa e alegria e celebração. É muito bom quando você pergunta: posso orar por você? Tem algum motivo? Rapaz, eu só tenho a agradecer. Não tem aquele que fala assim? O meu disse que é mentira, né? Semana passada, ele disse que é mentira. Não, às vezes a gente está feliz pra caramba, não é? Deixa eu dar um outro ponto de vista aqui. Às vezes a gente está tão feliz com alguma coisa que a gente até esquece. Não é que não tem perrengue. A gente esquece momentaneamente e a gente está, celebrando aquela coisa boa. Aí você diz para o seu irmão: só tenho a agradecer. Aí você se alegra com o seu irmão. Agora você pergunta: posso orar por você? Ele fala: bicho, pode. Aí começa a escorrer uma lágrima aqui, ó. Aí você faz o quê? Você é empático. Você é simpático aos sentimentos do seu irmão. Quando nós estamos em família, os sentimentos uns dos outros são importantes para nós. É isso que quer dizer o amor fraternal. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E o texto segue: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Ou seja, trate todo mundo do mesmo jeito. É assim que deve ser dentro de uma família cristã. Trate todos com a mesma cordialidade, com a mesma gentileza, com a mesma educação. Todos. Porque Deus ama a todos da mesma maneira, com a mesma intensidade. Logo, nós temos essa obrigação de ter uma atitude só para com todos os outros. E o texto segue: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Você quer saber qual um dos maiores desafios da igreja hoje? É romper
a segregação social. Um dos maiores desafios da igreja hoje, a nossa sociedade é organizada, não é assim? Socialmente em classes. E isso deveria ser muito diferente dentro da igreja. Porque na mesa do reino de Deus, não é como a mesa dos grandes restaurantes aí, que proporcionam a oportunidade só para quem pode pagar. A mesa do reino de Deus vai servir a mesma refeição para todos. No reino de Deus não há segregação social, não há divisão. E nós, meus irmãos, por mais eu estou dizendo consciente do tamanho da bucha que é isso. Lutarmos como igreja para quebrarmos essas barreiras que nos dividem em classes sociais. Mas nós não vamos fazer isso enquanto nós estivermos procurando relacionamentos que nos beneficiam, certo? Jesus deu uma bronca numa autoridade religiosa. Obrigado, meu irmão. Jesus deu uma bronca numa autoridade religiosa, certa vez, que estava promovendo um jantar. Todo mundo procurando os lugares de honra na mesa. Lembra dessa história? E Jesus fala para eles, olha, não busque, ele diz para o dono da casa, quando você der um jantar, não chame só os seus amigos importantes, não chame só as pessoas que podem retribuir a você, mas decida também se envolver com pessoas que não têm nada para te oferecer. Tão difícil isso, não é? Nós gostamos de nos cercar de pessoas que nossas relações podem ser trocas. Nós estamos dando, mas também nós estamos recebendo. Mas a orientação de Jesus é essa. Olha, é o que o texto está dizendo aqui. Nós temos que deixar de pensar em nós mesmos. O maior inimigo dessa simpatia que o texto está dizendo aqui é o egoísmo, o orgulho. Você só pensar nas suas próprias necessidades. Não é? E gente, olha só. É o que o mundo diz para a gente hoje, que para você ser bem-sucedido, você deve se cercar de pessoas bem-sucedidas também. Você deve se cercar dessas pessoas, se inspirar a partir dessas pessoas, ouvir essas pessoas. Estou dizendo que isso não é importante. Mas olha como isso é contra o Evangelho de Jesus Cristo. Que está dizendo para nós que nós devemos nos associar, estarmos dispostos a nos associarmos com pessoas de posição inferior. Sabe por quê? Porque não é sobre nós. Não é para nós. É sobre como Deus quer nos usar na vida dessas outras pessoas também. Amém? Amor fraternal. E o texto segue: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Esse é o amor fraternal. É o amor que não é humano, é o amor que é divino. E é o amor que nós estamos buscando. E é o amor que nos faz uma família de verdade. É por isso que Deus quer uma família. Agora, Deus não quer apenas uma família, mas Ele quer uma família de muitos filhos. Percebe, esse detalhe é importante. Ele quer uma família de muitos filhos. Quantidade para Deus também é importante, percebe? O amor de Deus é um amor para o mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo todo. O amor de Deus é amplo demais. E nós precisamos receber esse amor que também é amplo. E desejar que todos possam conhecer e se aproximar e se juntar a essa família. Porque é isso que Deus quer. Na mesma história que eu estava contando agora há pouco, em que Jesus dá aquela bronca no religioso que estava promovendo o jantar,
ele também, logo em seguida, propôs uma parábola. Ele disse assim: certo senhor promoveu uma grande refeição e disse para os seus subordinados para irem para as ruas e chamarem os convidados. Mas os convidados começaram a dar desculpas. Eu não posso porque eu acabei de conseguir um novo trabalho, eu não posso porque eu acabei de me casar, eu não posso por causa daquilo. E aí eles voltaram, deram essa explicação para o Senhor e falaram: então vão, chamem os mancos, chamem os cegos, chamem os pobres, chamem todos para cá. E o servo disse para o Senhor: já fizemos isso. Ele falou: então volte agora e obrigue a todos a entrarem para que a minha casa fique cheia. Olha que lindo isso. Para que a minha casa fique cheia. Deus tem um prazer enorme de ver a casa dele cheia de seus filhos. E nós temos que ter essa mesma ambição, esse mesmo desejo. E é incrível porque mesmo dentro da igreja hoje construiu-se um certo preconceito contra a igreja grande, sabia? Sabia disso? As pessoas dizem assim: igreja boa é aquela que tem aquele pouquinho de gente assim, que está pregando o caminho estreito. A palavra é dura, não é porque a igreja permissiva que deixa qualquer coisa, não. Já ouviu isso? Não tão declaradamente como eu estou dizendo aqui, mas provavelmente você já escutou isso em algum lugar. As pessoas estão se a igreja é grande, é porque está vendendo um evangelho barato, ou porque está fazendo promessa para as pessoas que estão apenas iludindo. Mas, veja bem, leia Atos dos Apóstolos e você vai ver, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, Paulo fez uma primeira pregação pública, 3.000 pessoas se converteram. 3.000. Só os homens, fora mulheres e crianças. E à medida que o Espírito Santo soprava sobre aquela igreja, e eles eram corajosos para anunciar o evangelho em todos os lugares, outros milhares foram somando. Então, a igreja primitiva era grande. Sabia disso? Era uma igreja grande. Esse é o sentimento do coração de Deus. É isso, nós queremos isso. Mas aqui na nossa igreja. Mas nós não queremos isso para nos orgulharmos, dizemos assim: nós temos uma igreja grande, nós temos muita gente vindo no culto, nós temos os 1.000 membros. Não é isso não. É para que a casa dele fique cheia. É para que os filhos dele possam se aproximar e receber isso aqui, que estava sendo testemunhado agora há pouco, esse tipo de experiência. Uma família de muitos filhos é o que está no coração de Deus. E para terminar, semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Tem noção do que é isso? Semelhante aqui também, novamente, conformes, na verdade, é o que o texto diz. Conformes à imagem do seu filho. Conformes aqui não quer dizer assim simplesmente poder fazer as mesmas coisas, ou ter habilidade para fazer as mesmas coisas. Não, é ser um participante da natureza divina. Tem noção do que é isso? O projeto que Deus está realizando em mim e você é fazer de nós, assim como Jesus, Filho de Deus, participante da natureza divina. Deus está fazendo isso conosco, e essa é a maior obra de Deus no mundo, fazer de mim e você, pecadores que somos, participantes da natureza divina. É por isso que seremos irmãos, e Jesus será o nosso irmão mais velho, porque nós dividiremos a mesma essência de natureza. É isso que Deus está fazendo em nós. A obra de Deus em nós, meus irmãos, eu escutei isso essa semana, achei incrível, do pastor Paulo Júnior Borges. A obra de Deus em nós não é o que certo, mas é um quem perfeito. Deu para entender? Não é algo que eu tenho que fazer, mas é uma pessoa que eu preciso me tornar.
E essa pessoa que nós precisamos nos tornar é nada mais, nada menos, a conformidade de Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Essa é a minha ambição. Essa é a sua ambição? Você deseja isso? Esse é o maior desejo de Deus para você, sabia disso? Agora eu pergunto, esse é o seu maior desejo para a sua vida? O que você está buscando? O que você está procurando na sua vida? Como seria a nossa vida se nos tornarmos semelhantes a Jesus fosse a nossa maior prioridade? Quais seriam as nossas escolhas? Como nós gastaríamos o nosso tempo? Eu tenho desejado me parecer cada vez mais com Jesus. E eu sei exatamente onde eu não me pareço com Jesus. Deixa eu ler mais um texto aqui. 1 Coríntios 13, versículos 4 ao versículo 7. Também vai estar projetado aqui. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus é o amor, não é? Jesus é o amor. Então você poderia ler esse texto assim, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não inveja, Jesus não se vangloria, Jesus não se orgulha, Jesus não maltrata, Jesus não procura seus interesses, Jesus não se ira facilmente, Jesus não guarda rancor, Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Perfeito para Ele. Agora tenta colocar seu nome aqui. Começa aí pela primeira. O Amauri é paciente. Já caiu aqui, Amauri? Eu também, já caí aqui. Sabe, irmãos, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui sobre isso. E o que me faz, assim, desejar cada vez mais profundamente ser cheio de uma plenitude que não é minha, mas é divina. Tem uma das coisas que mais denuncia a minha não semelhança de Jesus, que é na minha relação com as minhas filhas, quando eu grito com elas. Eu odeio isso. Quando eu perco a paciência e acabo agredindo verbalmente as minhas filhas. Eu percebo no olhar delas que elas se sentem ameaçadas, que elas têm medo quando eu grito com elas. E aquela ira rapidamente abaixa no meu coração e meu coração imediatamente é cheio de uma tristeza profunda com o tipo de pessoa que eu sou. Porque eu queria ser mais paciente. Eu queria ser mais bondoso. Eu queria não me irar tão facilmente. Eu queria. Por isso o que eu mais quero nessa vida. Eu não quero machucar minhas filhas. Eu não quero que elas tenham medo de mim. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero buscar isso. Eu quero fazer disso uma prioridade na minha vida. Maior do que qualquer outra busca e prioridade na minha vida. Porque é natural, meus irmãos. Se eu me pareço com Jesus, eu vou agir como Ele. Veja que a gente está, às vezes, procurando o caminho oposto. Nós queremos fazer o que Jesus fazia, antes de querer ser quem Ele era. Se nós nos parecermos com Jesus, vai ser natural amar as pessoas.
Vai ser natural nos compadecermos dos sentimentos dos nossos irmãos. Vai ser natural ser generoso na necessidade dos nossos irmãos, porque isso é o que Jesus é, não é o que Jesus faz. Isso pode acontecer. O apóstolo Paulo disse... Acabei. O apóstolo Paulo disse... Tem um versículo que a gente interpreta muito mal. Que ele diz assim: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que... Esse a gente gosta, né? Pode falar, que eu sei que você sabe. Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Aí a gente pega esse versículo fora do contexto e começa a orar por, uma promoção, por uma viagem internacional, por sei lá, qualquer coisa que a gente possa conquistar nesse mundo. Mas sabe do que Paulo está falando? O versículo anterior. Sabe o que o versículo anterior fala? O versículo anterior fala assim: para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. É isso que o versículo anterior diz. Aí depois ele fala: porque Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu olho, eu ser cheio da plenitude de Deus parece uma coisa realmente muito impossível, por causa da minha natureza e do meu coração. Mas a palavra me dá uma esperança. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço. Então, se eu pedir para Ele: Deus, transforma esse coração contaminado, transforma essa minha natureza pecadora, me faz semelhante ao seu Filho. Ele é capaz de fazer. Nós somos capazes, meus irmãos, de nos tornarmos melhores, de caminharmos a jornada na direção da perfeição. Sabia disso? A jornada na direção da perfeição. Se nós não fôssemos capazes, Jesus não teria dito: sejam santos assim como o meu Pai é santo. Existe uma proposta para nós, uma jornada de melhorarmos, de seguirmos um aperfeiçoamento, de nos tornarmos pessoas melhores. E o nosso alvo é Jesus Cristo. E só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso em nós. Esse é o tipo de igreja que nós queremos ser. Uma igreja que contribui para que esse propósito de Deus de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus aconteça. Amém? Você quer fazer parte dessa igreja? Esse é um projeto de igreja que anima o seu coração? Esse é um projeto de igreja que faz você pensar: poxa, é isso. É a essa igreja que eu quero me juntar. É esse tipo de igreja que nós estamos buscando ser, meus irmãos. Vamos orar?